Olá, irmãos, estamos iniciando mais um Em Casa com o Pastor. Hoje eu quero ler em Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos muitas vezes ouvido tantas receitas sobre vida vitoriosa, tantas literaturas que nós achamos sobre esse tema, e esse texto da carta aos Hebreus vem falar exatamente sobre isso, como que nós podemos andar em vitória. E ele nos dá 4 perspectivas aqui. A primeira delas é livrando-nos de tudo que nos atrapalha. Muitas vezes nós estamos caminhando, carregando pesos, coisas do passado que não foram resolvidas. Talvez não necessariamente um pecado, mas é um peso que nos atrapalha. Muitas vezes existem coisas na nossa vida que tem a ver com os nossos pensamentos, com as nossas palavras ou até mesmo com as nossas atitudes que estão nos atrapalhando na vida cristã. É óbvio que existe uma linha de conduta que tem a ver com a carne, com os desejos da nossa carne, e uma outra linha de conduta que tem a ver com o espírito, com as coisas da nossa alma. E nós precisamos avaliar o que de fato está em conflito com a nossa alma, com a nossa vida cristã. Muitas vezes, olhando a grosso modo, não tem nenhum mal. Não tem nenhum mal você ouvir determinadas músicas, não faz nenhum mal você estar em determinados lugares. Não é necessariamente pecaminoso aquele ambiente, nem aquilo que você está fazendo. Mas se aquilo começar a virar uma prática constante e fazer com que você tire os olhos daquilo que é a prática da vida cristã, isso pode se tornar um peso. E essas coisas precisam ser resolvidas na nossa vida. Então, o escritor da carta aos Hebreus está dizendo que para correr a corrida cristã, a primeira coisa que nós devemos fazer é desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha. E se você orar e pedir a Deus que te dê discernimento, que traga revelação ao seu coração, o Espírito vai mostrar o que de fato tem atrapalhado na sua vida cristã. Talvez alguns tipos de relacionamentos, às vezes algum tipo de conduta, alguma prática que você está tendo na sua vida, algum tipo de negócio que está atrapalhando a sua carreira cristã. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é não nos deixar envolver com o pecado. E ele então começa falando que nós temos que desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, se ele faz uma separação entre peso e pecado, então o peso necessariamente não é um pecado, mas é um atraso na nossa vida cristã. E tem aquilo que é pecaminoso e que é muito sutil. Hoje, mais do que nunca, Satanás se veste como anjo de luz. Muitas coisas que nós fazemos aparentemente não são pecaminosas, mas quando nós vamos atentar para o conteúdo delas, por aquilo que está por trás delas, nós vamos perceber que são coisas pecaminosas, coisas que dominam a nossa mente, o nosso coração. Quantas vezes eu me peguei cantando umas músicas que não tem nada a ver, né? De repente você para no meio da música e diz, puxa, o que eu estou falando aqui nessa letra? Então são letras perniciosas, são músicas que têm como objetivo prender o nosso coração e nos desviar do propósito de Deus. Tem muita gente envolvida com pornografia, crente, gente que ama Jesus, que conhece a palavra, mas está completamente encharcada nesse mundo de pornografia. Às vezes você recebe um vídeo que alguém manda, um amigo, um colega de trabalho manda, e você sabe que é um vídeo pecaminoso, você vai e abre, e você não tem nem força para dizer para o seu amigo, olha, não me mande esse tipo de vídeo, de mensagem, porque isso não faz parte da minha vida. Então nós vamos permitindo que o pecado, de uma certa forma, domine a nossa vida e nos escravize. Então, para ter uma vida vitoriosa, primeiro eu tenho que desembaraçar de tudo que atrapalha. Segundo, eu tenho que abandonar o pecado que muitas vezes me assedia. E terceiro, ele diz que eu tenho que correr com perseverança. Muitas vezes nós esquecemos que a vida cristã é uma trajetória,
é uma luta entre a carne e o espírito, e uma vez que nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás, agora nós só olhamos para Cristo, nós queremos seguir aquilo que é o propósito dele para a nossa vida, há uma carreira que nos foi proposta, há um projeto que foi estabelecido por Deus, e muitas vezes, no meio do caminho, muitas pessoas abandonam o projeto. Então ele está falando, corra com perseverança. Muitas vezes nós cansamos e às vezes até desanimamos, e nessas horas nós precisamos perseverar, nós precisamos pedir a Deus que nos dê forças para continuarmos na nossa jornada cristã. Nós sabemos exatamente onde nós vamos chegar e quais são as lutas que nós enfrentamos no dia a dia. Então muita gente vai ficando pelo caminho, muitas pessoas vão desanimando, vão desistindo quando vem uma luta, quando vem uma provação, uma tentação, e a palavra-chave aqui é perseverar. Então se eu quero ter uma vida de vitória, eu preciso perseverar, correr com perseverança. E a última coisa, eu preciso manter o meu foco em Cristo. Ele diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Muitas vezes nós desistimos na vida cristã porque nós olhamos para as pessoas, às vezes um líder que te decepciona, às vezes alguém da sua própria família que se diz cristã e que dá mau testemunho, às vezes uma provação, uma queda moral, enfim, várias coisas que podem acontecer e nos tirar o foco. Então não olhe para as pessoas, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, olhe para o autor e consumador da sua fé. Lembrando que Pedro, quando ele começou a andar sobre as águas, ele estava indo bem, mas num dado momento a Bíblia diz que ele reparou a força do vento, ele olhou para o mar, tirou os olhos de Cristo e afundou-se. E é importante que nós mantenhamos o nosso foco. Por isso que ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Toda a nossa fé foi fundamentada em Cristo, estabelecida em Cristo, e é nele que nós devemos firmar o nosso coração. Talvez você esteja nesse exato momento da sua vida desanimado, decepcionado. Quantas pessoas estão fora da igreja porque se decepcionaram com a própria igreja, porque deixaram de olhar para Jesus. A igreja é um lugar de pessoas cheias de falhas, de problemas. Eu e você estamos lutando para manter uma vida justa e reta e muitas vezes nós falhamos. Mas não olhe para as pessoas, olhe para Jesus Cristo. Ele nunca nos decepcionou e nunca vai nos decepcionar. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pai, nos ajude a ter uma vida cristã vitoriosa, nos ajude a nos rompermos com tudo aquilo que nos atrapalha, todo o peso que nos atrapalha, abandonarmos, ó Deus, todo o pecado que nos assedia, a correr, ó Deus, com perseverança, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada de vitórias e que as pessoas que convivem conosco possam testemunhar da nossa vitória cristã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.